Qual a visão, filho do homem? É interessante porque esse texto, que nós vamos ler, ele nos chama muita atenção, porque essa é uma pergunta que Deus faz através de uma visão para Ezequiel. O que você vê, filho do homem? É uma pergunta muito profunda para os dias de hoje, para as nossas vidas, para aquilo que nós estamos presenciando diante deste mundo. Então, nós vamos ler os textos que se encontram em Ezequiel capítulo 37 e depois nós estaremos discorrendo sobre esses textos. Começam assim: Veio sobre mim a mão do Senhor e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor, tu sabes. Disse-me ele: Profetiza a estes ossos e diz-lhes: Ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu, o Senhor, que eu sou o Senhor. Então profetizei, segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso a seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estenderam peles sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: Profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Olha como é interessante esses textos dentro do aspecto em que eu fui tocado a compartilhar. Mas o que me chama a atenção está no versículo 1, quando Deus aqui pega Ezequiel e faz uma pergunta para ele. No versículo 2 vai dizer: Qual a sua visão, filho do homem? Você acha que é possível que esses ossos venham viver? E ele vai dizer: Senhor, só tu sabes. Pois bem, como está a sua visão? Como tem sido a nossa visão? E como nós temos vivido nos últimos dias diante das circunstâncias que estão batendo a nossa porta, as circunstâncias que estão à nossa volta e que estão nos desafiando dia a dia. Se Deus perguntasse para você e para mim hoje: Filho do homem, qual é a sua visão? Eu creio que para muitos a visão seria, no primeiro aspecto, como a de Ezequiel: apenas ossos, um panorama de morte, um panorama desolador, de desengano, de frustração. Talvez se Jesus nos perguntasse hoje qual é a sua visão, filho do homem, nós baixaríamos a cabeça e não teríamos uma resposta. Sei que também, por nossa fé, por nossa confiança, por aquilo que cremos, nós íamos dizer para Deus: Senhor, só o Senhor sabe. Mas a questão que me veio à mente é a pergunta tão direta. E a pergunta direta de Deus fez com que esse homem pudesse reconhecer vários estágios naquele momento.
O primeiro estágio era como ele estava pronto para enfrentar um lugar como aquele, uma cena como aquela. A pergunta para nós hoje, a cena que nós estamos tendo nos últimos dias, olha, não é de ossos secos, mas de pessoas secas, desoladas, desanimadas, entristecidas, sem esperanças. Pessoas que estão olhando à sua volta e perguntando para si se há esperança, porque para muitos já não existe mais. Mas eu sei que lá no fundo da alma, nós vamos dizer para Deus, Deus, o Senhor sabe o que fazer, nós não sabemos, mas Deus quer que nós venhamos a despertar exatamente sobre essa pergunta, se ainda resta-nos uma visão de esperança. Porque a primeira visão é de morte. Mas quando Deus instiga e ele diz para Deus, Deus, o Senhor sabe, ainda havia um fio de esperança, de fé, de confiança. Ezequiel sabia que tudo estava sob o controle de Deus, que nada havia se perdido das suas mãos, nada tinha fugido das mãos de Deus. Então ele diz, Senhor, tu sabe. Por quê? Isso implica, Senhor, tu és onisciente, tu és onipotente, tu és onipresente, tu sabes de tudo. Senhor, eu olhando para isso não vejo esperança, mas o Senhor que sabe. Vamos trazer isso para nós hoje? Querido, nós estamos diante de um momento em que nós temos que fazer como Ezequiel, reconhecer e entregar para ele, dizer, Deus, a situação é a mais terrível possível, a visão que eu estou tendo é a mais terrível que alguém pode ver, mas Deus, tu sabes. Segunda coisa que implica isso é dependência. Por quê? Porque diante de circunstâncias que nós não temos soluções, que nós não podemos fazer nada, é a hora de entrar o sobrenatural de Deus. É a hora da ação de Deus, do agir de Deus, da influência sobrenatural de Deus sobre nós. E aqui quando Ezequiel fala para Deus, Senhor, tu sabes, Deus vai completar assim, é possível que esses ossos vivam? Que eles voltem a viver? Olha que desafio. Há esperança? Ele diz, Senhor, se for por ti, e como o Senhor quiser, pode, sem dúvida nenhuma, haver essa esperança. Nós estamos diante de um momento, querido, que, por pior que seja a cena que você está vendo, ainda temos esperança, porque Deus Todo-Poderoso, Ele não perdeu o controle. Deus, Ele ainda é Senhor sobre todas as coisas, meu amado, minha amada. Saiba que às vezes Deus nos leva a esse sentimento, a essa dimensão, para que nós venhamos reconhecer que dependemos dele em tudo e para tudo. E aqui Ezequiel, diante desse quadro, diante desta situação, não havia outro meio a não ser ele mostrar a Deus. Só o Senhor pode. Mas em terceiro plano, Deus agora, nessa visão, coloca diante de Ezequiel o quadro e coloca Ezequiel como o agente do milagre, o agente ressuscitador da situação. Por quê? Porque você observa aqui, quando Deus mostra para ele, para Ezequiel, e pergunta para ele, é possível que esses ossos venham ter vidas?
né, ter vida, e ele responde: Deus, o Senhor sabe. Observe que no versículo 4 agora, não é que Deus saiu de cena, Deus coloca para Ezequiel uma outra visão. E a visão agora que Deus quer que Ezequiel tenha é uma visão a começar de suas atitudes. O que eu aprendo com isso? Que muitas vezes nós estamos esperando que Deus faça aquilo que nós temos que fazer. E Deus, na sua vontade permissiva, ele nos coloca em situação nas quais você e eu precisamos ter atitude pela fé que nós temos nele. E agora é Deus que chega para Ezequiel e diz assim: então profetiza, filho do homem. Profetiza, abre a tua boca. Profetiza a palavra sobre esses ossos. Então a gente começa a aprender umas coisas muito interessantes. Agora, a ação de reverter o quadro desolador, o quadro de morte, o quadro terrível, Deus agora coloca na mão de Ezequiel. E fala: agora profetiza, filho do homem. O que isso implica? Deus delega, Deus autoriza, Deus coloca autoridade na boca de Ezequiel e fala: então olhe agora para esse vale de ossos secos e profetize. E Ezequiel então, ele olha para aquele cenário, né? E ele então vai praticar aquilo que o seu coração agora entendeu. E ele profetiza sobre os ossos secos a palavra do Senhor. E ele vai dizer assim, ó: assim diz o Senhor a estes ossos. Outra coisa interessante, ele está usando o nome do Senhor, ele está usando o poder que veio de Deus delegado sobre a sua vida, e ele agora profetiza sobre esses ossos com autoridade. Diante das circunstâncias e de alguns momentos, queridos, nós temos que exercer a autoridade que nos foi delegada por Deus. Porque tem muitas coisas, e chegou o tempo, agora, esse tempo se chama hoje, em que Deus está levantando o seu povo para profetizar vida, profetizar nova história, profetizar um novo quadro de vida, de esperança. E eu ouso dizer que a autoridade de Deus já fora delegada sobre nós, já fora ministrada sobre nossas vidas. Há o poder de Deus em nós, como diz em Efésios capítulo 3, no versículo 20, que diz: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o poder de Deus que opera em nós. Deus já deliberou, Deus já delegou essa autoridade sobre nossas vidas. Agora Deus está esperando a minha, a sua, a nossa atitude diante do quadro que nós estamos vivendo. E esse quadro, eu não sei qual é o quadro desolador da sua vida. Eu tenho os meus quadros que querem me levar à desolação, à tristeza, ao desânimo. E eu a cada dia, a cada manhã, estou falando de experiências pessoais, eu tenho que orar, aspirar, me conscientizar da palavra de Deus sobre minha vida e profetizar uma inversão do quadro que está diante dos meus olhos em um quadro de vida, de esperança, de suprimento e de nova história. E aqui, quando hoje esses textos vieram ao meu coração, é como se Deus falasse diretamente comigo: olha, filho do homem, você está diante de um quadro terrível, mas eu estou dizendo para você: profetize, filho do homem. Não se cale, não aceite o quadro de morte, esse quadro terrível de tristeza. Abra a tua boca, profetize, filho do homem.
Então, quando eu olho para isso, eu não sei qual o quadro, qual o vale que você está vivendo, ou o vale que está diante de você. Pode ser na finança, pode ser no casamento, pode ser no relacionamento familiar ou conjugal, pode ser na sua saúde, pode ser no seu ministério, na sua igreja. Eu não sei qual é o vale de desespero que exige de você hoje. Não somente fé, mas também atitude. Porque eu seria tolo de perguntar: você tem fé? Eu sei, eu creio que você tem. Mas fé sem atitude é mesmo que nada. Então aqui Deus fala para esse homem: então profetiza sobre esses ossos, profetiza sobre esse quadro. Deixa eu falar uma coisa para você. Chegou a hora de você viver o que Deus tem ministrado na sua vida com a sua palavra. A Bíblia fala que todos os sinais acompanham os que creem. E no nome de Jesus, querido, você pode fazer grandes coisas na sua casa, na sua família, no seu trabalho, no quadro da sua história. Não importa as circunstâncias, você tem um Deus que pode todas as coisas, mas Deus também quer que nós tenhamos atitude. Porque muitas vezes nós ficamos parados, nós ficamos quietos demais. E os dias passam, os ossos continuam diante de nós, o vale continua com essa visão enlouquecedora, desanimadora, as notícias que adentram os nossos ouvidos, criam confusão na nossa mente, entristece o nosso coração e nós muitas vezes aceitamos. Aqui ele pega e Deus orienta ele e coloca nele um posicionamento. E Deus vai dizer para ele assim: então profetiza. E ele profetiza. Ele não se cala. E então Deus vai dizer para ele: então eu vou colocar vida, eu vou colocar do meu espírito sobre esses ossos e eles viverão. Querido, olha bem o que eu vou te falar. Deus não depende de mim, Deus não depende de nós. Como Deus, ele não depende de nós para alguma coisa. Mas Deus precisa usar homens. E ele, em certo contexto, também depende da nossa força, da nossa motivação, da nossa coragem, para que nós exerçamos os dons e a autoridade espiritual de sua palavra também, que foi impetrada em nós. Então, quando nós temos uma atitude, a ação de Deus vem. Isso me faz lembrar daquilo que eu preguei recentemente, que eu falei que quando Elias orou, Deus agiu. Assim, quando eu profetizo, você profetiza, nós profetizamos, querido, em nome de Jesus, Deus entra com as suas ações, Deus entra com os seus milagres, porque Deus precisa de instrumentos nas suas mãos que mostrem a sua glória. E esses instrumentos de glória de Deus sobre a terra somos nós. Você e eu. Esses instrumentos, esses homens e mulheres que Deus tem escolhido para mudar o contexto da nação, do mundo, da cidade, da família, da igreja agora, queridos, somos nós. Nós precisamos nos levantar como profetas. Nós precisamos nos levantar com confiança na palavra, e quando nós tivermos atitudes alinhadas com Deus, pela vontade de Deus, Deus vai derramar do seu Espírito. E aqui vai acontecer isso. Então o Espírito de Deus vai entrar naqueles ossos, vai começar a juntar ossos. E aqui a Bíblia diz que começou um barulho, né? Começou aquele ruído, osso batendo com osso. Eu imagino na visão dele aquele barulho de ossos batendo com ossos,
devia ser meio assustador, meio estarrecedor o momento, mas naquele exato momento, Deus estava trazendo vida. Porque no meio do caos, Deus traz vida. No meio do caos, Deus pode mandar você orar, Deus pode mandar você profetizar e deliberar os 4 ventos dos 4 cantos da terra e soprar sobre o quadro que você está vivendo. Porque a segunda ousadia, porque na primeira foi ele profetizar sobre os ossos, mas em seguida Deus vai dizer para ele agora, profetiza ao Espírito. E fala para que os ventos dos 4 cantos da terra venham sobre esses ossos, né? Sobre os mortos, para que eles vivam. Querido, talvez você está precisando ministrar vida, profetizar vida. Eu tenho certeza que nós estamos vivendo um momento que não dá mais para você colocar sobre as pessoas peso, colocar sobre as pessoas ameaças espirituais. Não, porque esse mundo jaz do maligno, as aflições dos dias já estão pesando, as aflições do dia estão tornando esse vale de ossos secos quase que literalmente reais nas nossas vidas, e agora não é tempo de outra coisa senão crermos em Deus, acreditarmos na sua palavra e profetizarmos vida, esperança, mover de Deus. Querido, tem muita gente como um vale de ossos secos, tem muita gente que estão ressequidas, tem muita gente que perdeu a esperança, tem muitas pessoas que estão mortos-vivos e eles precisam de vida, e essa vida nós temos em abundância. Está lá em João, capítulo 10, versículo 10, na parte B. Jesus vai dizer assim: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Acredite, minha irmã, meu irmão, não é tempo de você lamentar, não é tempo de você murmurar, não é tempo de você ficar reclamando. Agora é tempo de você ouvir Deus falando no teu coração, como estou falando contigo agora. Eu tenho certeza que o que eu estou falando para você é uma direção do Espírito de Deus para o teu espírito, que está dizendo: ei, olha para o vale e profetiza a vida. Olha para a tua família, olha para o teu quadro financeiro, olha para a tua saúde, olha para o teu ministério, olha para a tua igreja, olhe para todas as coisas, e no lugar de você cair prostrado porque está com medo, porque você perdeu as forças, levante-se firme, forte, corajoso, determinado e profetize em nome de Jesus. Profetize cura, profetize libertação, profetize prosperidade, profetize transformação de vida, salvação de vida, mudança na tua casa, da tua esposa, do teu marido, dos teus filhos. Profetize, homem de Deus, profetize, mulher de Deus. Quando você profetizar, você vai envolver o mundo espiritual ao seu favor. Deus fala para Ezequiel: agora você ora e você profetiza. E ele diz assim, no versículo 9: assim diz o Senhor Deus, assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos o Espírito e assopra sobre estes mortos para que vivam. Aleluia, meu Deus. Eu quero que você que está me vendo, vocês sintam o que eu estou sentindo aqui. Essa palavra profética gritando aqui na minha mente, fervendo no meu coração, acendendo a minha alma, para dizer para você:
não se cale mais, mas profetize, fale palavras de bênçãos, delibere bênção espiritual, ore e fale para os ventos do Espírito avançar, encher a tua casa, a tua família, a tua vida, o teu coração. Não é tempo de você lamentar e você ficar, porque isso, porque aquilo, porque ele disse, ela disse, e remoendo sentimentos. É hora de mente nova. Deus está dizendo para Ezequiel: ei, o quadro é de morte, mas eu sou vida. Eu vim trazer vida. Meu amado, vento do Espírito, ele traz para nós vida, 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 vida em abundância. Então profetiza. Então ele profetiza, querido. Ele profetiza, e aí vai dizer que conforme ele profetizou e ordenou, o Espírito entrou naqueles corpos que agora já tinham tendões, agora já tinha carne, já tinha pele, mas não tinha vida. Mas agora ele profetiza, e o vento entra naqueles corpos e coloca de pé. Aqui tem uma chave espiritual muito grande para você, para mim, para nós. Profetiza pelo Espírito e Deus vai colocar de pé as pessoas que estão caídas, as pessoas que estão desanimadas, frustradas. Olha para mim, mulher, talvez é o teu marido, talvez é o teu filho, teu pai, a tua mãe, não sei, mas talvez pessoas que estão à sua volta, que estão caídos, desanimados, e eles não querem mais peso, eles não querem mais acusação, eles estão precisando de vida do Espírito na vida deles. E quem é que tem esse Espírito Santo? Quem é que tem vida em abundância? Se é em abundância, é transbordante, e se é transbordante, eu devo compartilhar. Disso que eu estou fazendo com você, eu estou compartilhando aquilo que eu estou cheio, mesmo à distância, mesmo nós não tendo aquele tempo tão presenciais de abraçar e de beijar, mas no meu espírito, com o teu espírito e pelo Espírito de Deus, eu estou lançando sobre essa vida essa palavra profética. Levanta, mulher de Deus, no meio da tua casa, de mãos erguidas, de voz forte, com coragem, com fé, com determinação, profetiza na tua casa, nos quatro cantos da tua casa. Ei, deixa eu te dar essa chave espiritual, faça isso hoje, veio aqui na minha mente, eu estou deliberando sobre tua vida profeticamente, vai nos quatro cantos da tua casa hoje, ergue as mãos, ore pela tua casa, vai nos quartos, na sala. Se você tiver um óleo ungido aí, unja a tua casa. Se não tiver, pega um azeite, coloca um tanto na tua mão, ore, abençoe, consagre e unge os portais da tua casa e profetiza: na minha casa terá vida. Abraça teu marido, teu filho, teu pai, diz assim: o Espírito de Deus manda impetrar em ti o sopro de vida. É o que nós estamos precisando. É o que a igreja está precisando, de vida, do sopro de vida, do sopro do Espírito de Deus sobre nossas vidas, sobre a casa, sobre tudo que nos pertence. E aí, quando esse homem profetiza, que esse homem ora, então ele ordena e o vento do Espírito entra naqueles corpos e coloca-os de pé. Olha que coisa tremenda, que coisa sensacional, extraordinária, sobrenatural. Sabe por quê, querido? Eu vou te falar uma coisa. Tem muitas vezes que você e eu ficamos perguntando para Deus: Deus, quando vai acontecer alguma coisa? Olha que eu vou te dar uma chave espiritual aqui. Quantas vezes eu, você, nós já perguntamos: Deus, e aí, não vai acontecer nada? E Deus está falando com você, como falou comigo, igual falou com Ezequiel: profetiza. Tenha uma atitude de fé, de esperança, e Deus vai agir conforme a tua atitude, a tua ação. Deus vai agir. Você vai ter uma ação, você vai ter uma atitude, vai mover o reino espiritual, vai mover o céu, e Deus vai agir na sua vida.
Consegue receber isso aí? Recebe no teu espírito essa palavra, essa palavra que está acendendo a chama da tua vida. Porque se você ficar aí, ó, desanimado ou desanimada, sem orar, sem alimentar a fé, sem esperança, você vai ver um vale de ossos secos, vai cair junto com esses ossos. Mas não foi para isso que Deus te chamou, não foi para isso que Deus me chamou hoje para te dar essa palavra. Foi para que você olhe os vales difíceis de ossos secos e consiga enxergar vida. Por quê? O tema é qual a visão, filho do homem? Enquanto no primeiro passo, Ezequiel teve uma visão de morte, Deus fez ele enxergar e ter uma visão de vida. É isso que você precisa ter, meu irmão, minha irmã, uma visão de vida. Olha, experimenta profetizar, experimenta praticar aquilo que Deus tem colocado em suas mãos. E agora, olha o desfecho do versículo 10. Então eles se puseram de pé. É lindo demais. Se puseram de pé. Deus não quer ver ninguém caído. Então aquele exército precisava do Espírito. Tinha o Espírito, mas precisava ficar de pé. Que eu creio que é outra chave espiritual para você e para mim. Querido, é hora de estar de pé. Eu estou falando no sentido espiritual. É hora de você estar de pé, meu irmão, minha irmã, pastor, amigo, líder. Está na hora de você ficar de pé, meu amado, e não aceitar as condições, mas ser homem de fé, de esperança. Olhe para a sua igreja, ore por ela, interceda, tenha uma visão de grandeza de Deus ali. Olhe para a sua finança, para a sua família, olhe para o seu ministério e comece a enxergar, ter uma visão de vida, mas você precisa estar de pé. Eu quero que essa chave espiritual do teu coração, porque eu estou falando para você, fique de pé, fique de pé. Cair é do homem, levantar é de Deus. Deus quer homens de pé, Deus quer mulheres de pé. E é isso que Deus está falando nessa noite com você e para mim. Ei, não fique aí achando que Deus se esqueceu de você, que você não tem solução. Não fique aí achando que as coisas vão piorar. Pode até ser que diante do mundo as coisas sejam difíceis, mas Deus pode mudar a história da sua vida. Fique de pé. E para encerrar essas palavras de hoje, no versículo 10 diz: então levantou-se sobre modo numeroso um grande exército. Aleluia! Eu poderia trazer isso para o aspecto da igreja, né? Que também cabe, mas não é o meu alvo. Essa noite é falar qual a visão, filho do homem, qual a visão que você tem, mas aqui Deus levanta um grande exército. E nesse exército você precisa estar. E aí vem outra palavra-chave. Quem foi que levantou esse exército? Foi Deus? Foi. Mas através de quem? Olha para mim que eu estou te dando a chave espiritual. Olha só. Deus é o Deus que deu vida, não é? É, porque a vida pertence a Ele. Mas a ação foi de Ezequiel. Então Deus está te falando essa noite. Tenha atitude. Fique de pé. Que Deus vai levantar um grande exército, e vai ser um exército que vai fazer a diferença, que vai mudar a história. Querido, essa quarentena, esse tempo que nós estamos quietos, nós não estamos parados no reino espiritual. Deus está preparando, Deus está soprando do seu espírito sobre toda a carne, e vai se levantar um povo aguerrido, forte, corajoso, determinado, e nós vamos junto mostrar a glória de Deus, porque quando o exército do Senhor se levantar, ninguém vai segurar, e ela está sendo preparada e vai despontar, e você é o canal de Deus, é a pessoa que Deus escolheu para estar de pé, para profetizar, para ser um instrumento para os últimos dias. Então, meu amado, minha amada, recebe essa palavra no teu coração, e eu te pergunto, qual a tua visão, filho do homem? Qual a sua visão agora? Então, espiritualmente, eu quero que você agora coloque o teu espírito alinhado com o Espírito de Deus, e
comece a enxergar o que ninguém consegue. Comece a ver o que ninguém consegue ver, porque homens de Deus, mulheres de Deus, profetas e profetisas, homens cheios do Espírito Santo, enxergam o que os outros não veem. Tem pessoas que andam por aparências, tem pessoas que andam por aquilo que eles podem pegar, mas homem de Deus e mulher de Deus anda pela fé, acredita, exerce, coloque em prática aquilo que Deus tem colocado em suas mãos. Então te levanta, pastor, te levanta, pastora, te levanta, líder, te levanta, membro de igreja, te levanta, meu irmão. É tempo de homens e mulheres de Deus de pé. Chave espiritual, de pé. Deus quer você de pé e profetize, e Deus mandará ventos dos quatro cantos da terra para mudar a sua história. Amém? Recebe essa palavra no teu espírito. Eu estou profetizando sobre você. Eu estou profetizando agora sobre sua casa. Eu quero que a tua casa venha ter paz, alegria, que a tua casa venha ter prosperidade, que a tua casa venha ter abastança, que a tua casa seja um celeiro farto. Eu quero que você seja de vida de abundância, não só para si, mas para transferir, para compartilhar com os outros. Eu quero que Deus abençoe você no seu ministério, na sua igreja, no seu trabalho, em nome de Jesus, que você no seu trabalho seja um diferencial, que você fique de pé e profetize no seu trabalho, na sua casa, seja onde for, que Deus ainda faz milagres. E se alguém perguntar por quem Deus vai fazer, se coloque de pé, profetize e diga: Deus vai me usar para abençoar a sua vida. E ore. É tempo de ousadia, é tempo de não perder oportunidades de mostrar a glória de Deus. Amém, meus filhos? Deus abençoe vocês. Receba essa palavra no seu coração. Qual a visão que você tem, filho do homem? Tenha uma visão de vida. Essa era a palavra para hoje. Deus te abençoe. Amo amar vocês. Amo ser pastor de vocês. Deus os abençoe.